Olá, minha gente. Aqui estou. Entrei uns minutinhos antes. Espero que não puxem minha orelha por isso, para esperar o pessoal chegar. O horário marcado é às 9, às 21 da noite. Vamos deixar o pessoal chegar e aí se posicionando para a gente começar a conversar. Bom, quando o Rodolfo, fundador dessa página maravilhosa, Mais Psicólogos, me chamou para participar do primeiro congresso online da Mais Psicólogos, logo fiquei muito contente porque vi essa página se desenvolvendo, tenho muito orgulho disso, acho super importante que a gente consiga disseminar a psicologia por todos os cantos. E acho lindo estar aqui, tô muito contente, pensei nessa temática porque eu sou conhecida aqui em São Paulo e muitas regiões do Brasil como uma psicóloga de relacionamentos. Eu vou contar um pouco a minha trajetória para vocês, então vou esperar vocês chegarem. Paulinha querida, beijo Paulinha, me segue nas redes sociais, sempre tá nas lives, fazendo os comentários no Instagram, tudo, né Paulinha? Face, YouTube. Boa noite, Pernambuco, Olímpia, é isso? Vanessa, Lucila, boa noite. Gostaria que vocês me contassem quem são vocês. Se vocês são psicólogos, se vocês são simpatizantes da área, se vocês estão estudando psicologia. Oi, Carol. Como que é? Jurandir de Sorocaba. Bom, vão me contando quem são vocês, de onde vocês são, se vocês são da área ou não são, tá bom? Esses minutinhos a gente dá uma enrolada justamente pro pessoal chegar, tá? Pra não pegar a gente falando assim pela metade. Por enquanto, vamos esperando. Ah, legal, estudante da Unesp de Assis. Que legal, Isabela. A Tainara é simpatizante. Ótimo, sabe por quê? Porque eu penso na psicologia, principalmente hoje, como uma área que tem crescido cada vez mais, as pessoas trabalhando em tudo que a gente possa imaginar. Eu nunca imaginei, né, que a psicologia fosse crescer tanto, enfim, tá na boca do povo, né? As pessoas hoje falam da psicologia com muito mais liberdade. Eu sou ainda de um tempo que a psicologia era algo muito, muito fechado, muito engessado, muito restrito. E sempre me considerei um pouco ovelha negra, porque embora eu tenha vindo de uma formação psicanalítica, eu resolvi dar cara, assim, né? Então, comecei a ter redes sociais recentemente. Eu tenho uma página no Face e tenho o meu Instagram e o meu canal. O canal já tem um tempão, mas essas redes sociais eu demorei, fui resistente, tiravam até sarro de mim muitas vezes quando eu fazia minhas participações na televisão, porque, Pamela, você não existe, né? Você não tem rede social. Mas como eu disse, eu venho de uma formação e de uma educação dentro da vertente da psicologia que a gente não pode fazer propaganda, que a gente não pode falar da psicologia, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E venho cada vez mais me descolando disso, tentando trazer a psicologia de uma forma mais acessível para as pessoas. Como eu disse, eu venho de uma formação psicanalítica, minha formação base é psicodinâmica winnicottiana, vocês conhecem essa linha? E, como vocês sabem, o psicanalista tem aí, agora não tanto, mas são um pouco mais fechados, são um pouco mais rígidos, mais engessados. E então foi um pouco difícil, né, para eu entrar nisso, poder falar, fazer os textos, dividir com vocês, mostrar a cara, trazer a psicologia um pouco mais próxima, né, com mais sensibilidade, sempre com muita verdade. Então tento trazer cada vez mais um linguajar facilitado para as pessoas conseguirem entender o que se passa com elas. Então eu sou clínica, trabalho em clínica, dia inteiro, das 7 às 7 da noite, tenho uma rotina forte no consultório e uso muito as redes sociais para conseguir dividir os meus pensamentos, ajudar pessoas que ou já fazem terapia, gostam do tema, querem exercitar o autoconhecimento,
Ou então pessoas que não têm condições e é uma forma de dar uma iluminadinha, de dar uma balançada aí nessa história. Então, sou super adepta às redes sociais e acho uma maravilha. Acho que é uma possibilidade da gente conseguir chegar mais perto, da gente trazer muito conteúdo que é difícil, porque o linguajar que eu estudei lá atrás, né, que é esse linguajar mais psicanalítico, é muito difícil pra gente trazer pro público leigo. Então, e é difícil também a gente conseguir traduzir isso de uma forma que não agrida os princípios, que não caia na autoajuda, né, porque eu acho que não é essa a função. A psicologia é uma ciência do comportamento e a gente tem que tomar muito cuidado, então com muita delicadeza, eu tento tratar de temas mundanos, cotidianos, de uma forma que as pessoas se beneficiem com isso, sem agredir a nossa classe, né? Então temos sim aí ainda barreiras para vencer, no sentido de o que podemos falar sobre psicologia, o que é de fato a psicologia. Existem muitas pessoas se passando de psicólogas e não são psicólogos, né? Na verdade, são pessoas que gostam da temática, querem ajudar de alguma maneira, mas o psicólogo ainda, ele tá, acho que nesse exercício de até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, se atrevendo, sendo mais ousado nessa liberdade. E quis falar desse tema e ouvir um pouco de vocês, como que vocês sentem a carreira da psicologia hoje. Bom, posso começar? Posso, né? Já tô começando, mas vou entrar mesmo no tema. Bom, minha gente, psicologia é uma carreira linda, né? Sou suspeita pra falar pra caramba, porque sou psicóloga, adoro a minha área. Mas é uma área, principalmente quando você pensa na carreira clínica, muito difícil, porque a gente não pode fazer as nossas propagandas assim, né, de uma forma mais aberta, de uma forma mais direta. Então a gente vai descobrindo subterfúgios para conseguir chegar nesse cliente potencial. Então o que se vê muito, não sei se vocês sentem isso, me contem se vocês sentem, quando a gente se forma, a gente não sabe muito por onde ir quando o desejo é clinicar. Eu quero contar minha experiência para vocês. Me considero uma pessoa muito bem sucedida na minha área, sem falsa modéstia, porque a minha ideia é que isso sirva de inspiração para vocês, não dizendo que eu sou um modelo de nada, mas eu me considero uma vencedora nessa profissão. A minha mãe é psicóloga, então muita gente quando me conhece fala: então você conseguiu aí um lugar ao sol porque a sua mãe facilitou um monte. Não. Na verdade, a minha mãe tinha um consultório, a minha mãe é um pouco diferente que eu, ela é um pouco mais rígida em muitos aspectos, e ela me cedeu sim uma sala, mas eu sempre paguei o aluguel da minha sala, naquele espaço, e vivi essa angústia e essa ansiedade de, não tenho paciente, então você começa no consultório, você não sabe por onde, o que você faz, mas da onde vai surgir os pacientes, como eu vou conseguir buscar, né? Então se você pensar isso há 15 anos atrás, que difícil, né? Onde eu busco, o que eu faço? Numa época que não tinha as redes sociais, né? Não existiam essas redes sociais que a gente tem hoje. Não existia Facebook, não tinha como você ter a página, como você tem o Instagram. Então, era muito difícil. Ana, beijo, querida. Camila, Paulinha, Claudiane, bem-vindas, bem-vindos. Então, meus queridos, quando eu comecei na clínica, a clínica ficava às moscas. Então, se vocês se sentem assim, quando vocês se formam, meu Deus, minha clínica está às moscas, o que eu faço? Não ganho dinheiro, não sei o que fazer, eu estudei pra caramba, gasto dinheiro, e sempre cursos, a gente tem que, né, o tempo inteiro tá se reciclando, o tempo inteiro tá pensando no que fazer, preocupado, nossa, o que eu faço? Onde eu vou buscar a minha bagagem teórica? Porque pra gente atender, a gente precisa ter várias coisas. A gente tem que ter a formação de psicólogo, a gente tem que ter o CRP. 2, a gente cru atender, a gente não aguenta atender, né? Então, assim, a gente quer muito paciente, mas a gente tem que se consultar no quanto estamos preparados para atender. Não é fácil. Eu não sei se alguém aqui tá começando, mas quando a gente começa, um paciente toma a nossa vida, né? A gente atende aquele paciente, pensa no paciente, vai tomar banho pensando no paciente, pega o carro, o ônibus, o metrô, que seja, pensando naquilo, aquilo toma, nos suga. Por quê? Porque a gente não tá preparado ainda, a gente tá muito cru. Então esse começo é muito importante que a gente faça uma boa supervisão. Eu fiz 4 a 5 anos de supervisão
Confesso que muitas vezes ainda faço as minhas consultas de supervisão em casos que eu sinta a necessidade. Porque é quando eu vou me fortalecendo, que eu vou enriquecendo a minha demanda, eu consigo entender aquilo sem me misturar por completo, sem trazer os problemas do paciente para mim e sem ser refém da autorreferência. Porque a autorreferência, ela existe, né? As transferências vão existir, as transferências também, as projeções mais ainda, mas quanto mais fortalecido eu tô, quanto mais suportado na minha análise pessoal, que eu acho, minha gente, fundamental. Então, para quem vai começar a clinicar, supervisão e análise pessoal, assim, indispensáveis, tá? Vocês precisam fazer. Tô vendo uma pergunta assim, se é possível quem tem depressão ser um psicólogo. Lógico que sim. Olha, não tenho vergonha de te falar. Lá no passado eu já tive depressão também, fiz todos os tratamentos necessários e já estava clinicando. Inclusive é muito comum que no começo de carreira a gente se sinta muito cobrado, a gente fique excessivamente exigente, fazendo com que a gente não saiba muito por onde ir e nessa sensação de impotência a gente desenvolva algum tipo de transtorno de ansiedade, algum tipo de depressão, tá? Isso pode acontecer. Somos humanos, somos passíveis disso. Um ponto super importante também é a gente não acreditar e nem imaginar que a gente tenha que ser o dono da verdade e nem que a gente tenha que ser uma super mulher ou um super homem, tá? Nós somos seres humanos. Eu adoro aquela frase, né, que pra gente conseguir acessar uma alma humana, nós temos que ser, antes de mais nada, uma alma humana, lembrar que somos humanos, termos muita delicadeza para escutar a história do outro e entender que nós temos as nossas limitações. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que eu insisto em dizer que o exercício do autoconhecimento na análise e com a supervisão no início é muito importante. A análise eu acho que vai ser importante sempre, mas a supervisão nesse período ela é fundamental. Ela vai nos respaldar, ela vai nos dar forças. Bom, como eu dizia a vocês, comecei a clinicar, tinha minha salinha lá, atendia a sobra das minhas sócias, era muito difícil. E assim que eu me formei, eu já comecei, na verdade antes, já na faculdade, eu já fazia vários estágios. Primeiro que, embora eu sempre eu tivesse condições financeiras, meus pais me ajudavam e tal, não vou ser hipócrita aqui, dizer que eu passava necessidade porque não é verdade, mas os meus pais sempre me criaram no sentido de que eu deveria trabalhar para poder ter as coisas que eu tanto desejava. Então, eu sempre trabalhei e nessa época que você está na faculdade, nós não podemos clinicar, sabemos muito bem disso. Então, eu ia fazendo os meus estágios, trabalhei em RH, né, fiz o meu estágio em hospital, fui também fazer estágio em clínica psiquiátrica, que aliás, eu acho que é uma escola. Nós conhecermos as doenças psíquicas ali, nessa fase, é maravilhoso, minha gente, porque você conhecer o que é uma esquizofrenia, o que é um transtorno de personalidade, conhecer de pertinho um transtorno, por exemplo, borderline, que é um tipo de transtorno de personalidade que aparece muito na clínica e é tão difícil de trabalhar. O que é um transtorno bipolar, enfim, todos esses subterfúgios psíquicos, você conhecê-los ali, né, na carne, que eu acho que a clínica psiquiátrica, ela dá muito esse conhecimento, a gente vê aquela situação, os medicamentos, no hospital também, conhecer bastante de psicofarmacologia, não que nós possamos medicar, nós não podemos medicar, mas sabermos o que são esses medicamentos, para que eles servem, como que eles agem nos pacientes, isso é um diferencial tremendo. Hoje, quando eu recebo o João no consultório e ele me diz que toma uma medicação, eu pergunto o que ele toma e nisso eu já tenho uma noção, primeiro do que se passa com ele no sentido fisiológico, né, neurológico, e entendo também quais são os pontos adversos, o que essa medicação causa, que intervenção psíquica ela faz no meu paciente. Isso faz com que eu entenda que eu não estou simplesmente conhecendo o João, mas eu estou conhecendo o João medicado. Porque é muito diferente um paciente que não está medicado e um paciente que está. Quando eu começo a atender um caso, eu preciso sempre lembrar e tenho que ficar muito atento se aquele caso precisa de medicamento. Se eu sentir que eu tô frente ali um indivíduo que está doente,
que ele precisa não só de um trabalho comportamental, que é o que eu posso fazer, interventivo, no sentido de alterações e ajustes de comportamento, autoconhecimento, reconhecimento dos seus próprios recursos, se ele tiver qualquer doença e eu não tiver o critério de encaminhá-lo para um psiquiatra, eu estarei sendo negligente na minha área, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa história de eu faço o meu pedaço, o paciente não quer ir ao psiquiatra. Eu tenho um jeito de trabalhar que é assim, se eu vejo que o paciente ele está doente e ele se opõe completamente a tomar uma medicação, ir até um psiquiatra, eu, Pamela, não atendo, tá? Eu não atendo. Eu só aceito atender um paciente se ele realmente tiver apto a se conscientizar do que se passa com ele e fizer tudo como manda o figurino. Então, estou com um paciente depressivo na minha frente, não adianta eu entrar só com a psicoterapia e o paciente se opor ao medicamento, porque eu vou entrar numa esteira que não anda, né? Porque a gente consegue ajudar até um ponto, mas se a doença estiver lá, negligenciar o medicamento é seríssimo. Então, eu insisto bastante para o paciente procurar, indico, encaminho. Se ele não quiser o que eu estou encaminhando, eu digo a ele que ele vá no que ele quiser, mas que ele só vai fazer o processo comigo, eu só vou atender esse paciente se ele realmente estiver medicado, porque só assim a gente consegue fazer um bom trabalho. Caso contrário, a gente se engana e engana o paciente, tá? E aí a gente entra naquele mecanismo de que não entra, né? O que a gente tenta colocar para o paciente não absorve, porque ele está doente, né? Então, lembrarmos sempre dos nossos limites, de até onde podemos ir como psicólogos, não tentar fazer tudo de uma vez, ele não quer, tudo bem, a gente fica só aqui na linha comportamental, não, porque senão de alguma forma você tá sucumbindo a essa condição que o paciente insiste, né, de que não, ele já se medica, ele já sabe o que faz, eu tô com depressão, mas é besteira, eu já tô vindo aqui, porque tem muita gente que ignora o fato de ter uma doença, um paciente, por exemplo, bipolar, que não se medique, que continue indo à terapia, ele se engana que ele está se ajudando, quando na verdade ele pode ter em qualquer momento um surto, né? Ele pode, por exemplo, ele pode ter um episódio maníaco e nessa correr risco de vida, porque a partir do momento que você mexe no molde comportamental do paciente, quando você começa a fazer inferências, né? Quando você começa a entrar ali no paciente, um pouco mais, e ele começa a perceber-se, e ele começa a entender a linha de mecanismo, e ele enxerga algumas coisas, e ele está doente, ele tem uma questão psíquica importante e ele não está medicado, é um risco ainda mais. A conscientização do paciente através da psicoterapia e a ausência do medicamento quando necessário é muito perigosa, tá bom, minha gente? Então, percebeu o paciente com uma patologia, tem uma hipótese de que esse paciente tem sim uma questão psíquica, você encaminha, insista e acredite, é melhor que ele antes vença essa barreira, né, da necessidade do medicamento, para depois ele aliar tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico, tá bom? Pelo menos é essa forma que eu trabalho, eu acho que é responsabilidade com esses quadros, que são muitos, tá bom? E por ignorância, nada diferente que isso, o paciente muitas vezes acha que é só psicoterapia o que ele precisa. Eu não tenho dinheiro, mas o que? Bom, não importa. A questão é uma doença, procure uma forma de se tratar também de forma medicamentosa. Vá ao SUS, enfim, de alguma maneira ele precisa estar medicado e fazer a psicoterapia, tá? Eu tô vendo várias perguntas que vocês estão me fazendo, eu vou falar um pouquinho, em alguns momentos eu paro e olho as perguntas, senão eu perco a linha de raciocínio, tá? Bom, novamente, eu pensei no tema sobre sucesso na carreira de psicologia, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente quem está se formando ou quem já se formou há um tempo, muito incrédulas, tristes, chateadas, poliqueixosas a respeito dos insucessos na carreira ou um questionamento a respeito da escolha, dizendo que psicologia não ganha dinheiro, psicologia não adianta, não é pra mim, demora demais e tal. Gente, a psicologia, e eu estou aqui falando da psicologia clínica, que é a minha área e a área, acredito, da grande parte de vocês, é uma área que é
é um trabalho de formiguinha. Sim, de formiguinha. Então não adianta você querer a clínica e achar que você da noite pro dia vai ter uma super grana, vai dar super certo, seu consultório vai lotar. Não é assim, tá? Não foi pra mim e não foi pra ninguém que eu conheça que tenha escolhido essa área. Então um ponto muito importante para todos vocês, eu tô aqui para animá-los, é paciência. Sim, paciência. Então tenho paciência, tenho consciência de como isso é difícil, como é uma carreira demorada, mas que pode ser maravilhosa, tá? Até porque eu não acho que o sucesso ele esteja diretamente ligado com a questão monetária. Eu não acho que uma pessoa de sucesso é uma pessoa milionária. Eu acho que uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que conseguiu sobreviver na carreira que escolheu. E por isso eu me considero de sucesso. Eu sobrevivo na carreira que eu escolhi, que é difícil, que ela é demorada, mas que a gente tem que se mexer. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas ficam lá sentadas, né, com o bumbum na cadeira, esperando que o paciente caia do céu, que bata na porta. Não é assim. O nosso trabalho, ele precisa de paciência, de tolerância à frustração, de contatos, de indicações, de aprimoramento, de reciclagens, acomodação jamais. A palavra acomodação e preguiça são duas palavras que, se você tem no seu dicionário, você pode esquecer. Para de culpar o mundo, para de culpar, ai meu Deus, eu sou azarado, ai nada dá certo comigo. Acabei de ler aqui sem querer que o foco e tempo é o segredo. Alexia, você tem toda a razão, minha querida. O foco e o tempo são segredos fundamentais para nossa área, porque quando eu acredito que isso seja a minha verdade, eu começo a trabalhar em cima disso para que eu enriqueça a minha demanda e tenha um foco naquilo que eu quero. Eu, por exemplo, sempre quis clínica, embora soubesse que financeiramente seria mais dificultoso. Lembro quando eu me formei, que antes de me formar eu já dizia, assim que eu me formar, que eu tiver meu CRP na mão, eu vou clinicar, eu vou abrir meu consultório. Eu já tinha na minha cabeça que seria muito difícil ficar só com consultório em função de uma questão financeira. De novo, não estou atrelando sucesso às finanças, mas a verdade é que você largar tudo e ficar só na clínica, você precisa ter costas quentes, caso contrário você não aguenta. Então, eu sempre associei no início a minha carreira clínica com outra carreira. Então, trabalhava no hospital, trabalhava em qualquer outra coisa, fiz muita parceria com consultórios, na época eu fiz uma parceria com endócrinos, porque a minha primeira formação não foi a psicologia hospitalar veio depois. Primeira formação foi em transtornos alimentares e obesidade. Eu sou de uma época que há mais ou menos 15 anos atrás começou muito forte essa coisa, esse apelo nutricional. Então as mídias começaram a divulgar muito a caloria dos alimentos, os padrões estéticos começaram a estourar. Então essas revistas começaram a ficar muito fortes, né? Boa Forma, na época Corpo a Corpo, enfim, revistas que falavam muito de alimentos, de como ter uma alimentação saudável. A gente não estava ainda nessa geração fit, mas estava começando. Como eu gostava muito da área, eu falei assim, bom, eu vou me especializar nisso. Então eu comecei a me envolver, fui atrás com a cara e com a coragem, gente, eu batia na porta dos médicos, né? Não tinha essas redes sociais, então a gente tinha que mandar, começou com a história do e-mail, então eu mandava e-mail, eu ia até lá, eu mandava carta, eu batia na porta, eu dizia, eu quero fazer uma parceria com você. Eu era uma meninota, né? E eu dizia, você faz o seguinte, você vai, antes da cirurgia bariátrica, ainda não tinha a lei da necessidade da avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Mas eu dizia na época o quão importante era isso. Você vê? Visionário. O quão importante era isso. E aí o que eu dizia? Eu dizia assim para os médicos, faz uma parceria comigo, eu faço uma avaliação pré e pós cirurgia bariátrica, atendo esse paciente 6 vezes pelo menos, conto para você, faço um relatório a respeito desse paciente, se ele está apto ou não para cirurgia, quais são as questões psíquicas, né, as questões psicológicas que devem ser trabalhadas, e se ele estiver apto, eu faço um relatório para cirurgia, legal, papapá, e fui ganhando a confiança desses médicos assim. E comecei a fazer isso, e nisso os pacientes me conheciam, alguns gostavam do meu trabalho e continuavam o trabalho comigo no consultório. Isso deu uma alavancada na minha clínica. Não estou dizendo que tinha todos os horários preenchidos, mas já haviam alguns horários preenchidos.
Depois disso, comecei a fazer parceria também com outros médicos, dermatologistas, endócrinos, sempre nessa ideia olha, eu sugeria sempre uma parceria com eles, olha, eu vou atender os pacientes aqui, tem alguma sala pra mim? Ou então eu levo na minha clínica e tal, e eu ia negociando. Levei muitos nãos, e é isso que eu quero contar pra vocês. A gente leva muito não, tá? Você não tem que achar porque você levou um não, que ai meu Deus, eu não sirvo pra isso, eu quero largar, isso não é pra mim. A cada não que eu levava, eu pensava como que eu podia abordar diferente, sabe? O que eu podia fazer que poderia ser melhor, que poderia transmitir credibilidade, confiança pra esses parceiros. E aí eu fui construindo minha clínica. Eu lembro que às vezes eu atendia um dia, né? Eu atendia assim, sei lá, 9 da manhã e eu tinha outro paciente 8 da noite. Aí eu ficava, ai que saco, tá, babá. Aí eu voltava pra casa, ou ia pra faculdade, fazia qualquer coisa do tipo. E aí um dia meu pai, que é médico, virou pra mim e falou assim, Pã, se você não ficar no seu consultório, você não vai atender paciente. Não adianta, você tem que ficar lá, você tem que fazer morada, você tem que inventar coisas, você tem que escrever, você tem que mostrar pro mundo que você existe. O mundo precisa entender que você tá ali, o que você pode dar para esse mundo, para que eles cheguem até você. Os pacientes não vão surgir do nada, você precisa aparecer para que eles se sintam atraídos. Sabe aquela história de você deixar o jardim bem bonitinho para as borboletas irem até o seu jardim? Vocês lembram desse texto? Mais ou menos assim. Aí meu pai falava isso, eu falava assim, ai pai, mas eu vou ficar 1000 horas lá no consultório, eu não tenho paciente e tal. E ele tinha toda a razão. Nessa hora, eu ouvindo meu pai, ainda com as minhas parcerias, fazendo esses movimentos, trabalhando no hospital também, enfim, lutando, eu comecei a fazer um blog. Naquela época, como eu digo, não era como hoje, tá? Era tudo muito difícil, não era todo mundo que tinha computador, a internet não estava tão avançada, né? Comecei a fazer um blog e nesse blog eu fazia textos, né? Fazia um texto atrás do outro, bababá, bababá. E aí, gente, vou contar uma coisa muito engraçada pra vocês. Eu sempre gostei muito de escrever e escrevia bastante e tal, fazia os meus textos, mas assim, ninguém lia meus textos, né? Eu fazia os meus textos e nada acontecia. E fazia e levava aquilo super a sério. Aí foram evoluindo esses blogs e tinha a possibilidade de fazer comentários sobre esse texto. Aí eu pensei, olha o que eu vou contar pra vocês, tá? Eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer os meus textos e eu mesma criava pseudônimos e fazia comentários nos meus textos. Porque eu falei assim, bom, se eu fizer comentários nos meus textos, as pessoas vão começar a ter mais credibilidade nos meus textos. Aí eu fazia comentário. Aí meu namorado na época tirava sarro. Nossa, faz comentário no próprio texto, fala sério, bababá. Comecei a pedir para as minhas amigas comentarem no meu texto. Todo mundo que eu conhecia, eu falava assim, olha, entra no meu blog, comenta no meu texto, vê se você gosta e tal. E foi crescendo. Um dia tinha uma revista, né, meu consultório, alguém perguntou aqui, que é em Moema, e aí tinha uma revista que falava do bairro, revista do bairro, sabe, essas revistas que tem? E aí me cobraram uma nota, mas gente, uma nota pra eu publicar alguma coisa lá na revista. Eu falei assim, oi Bruna, querida, tudo bem? Lígia, Paulinha, meus amores, Rose, pessoas que seguem o meu trabalho que eu gosto demais. Bom, gente, aí a mulher veio pra mim lá, apareceu do nada. Vocês estão aqui com consultório e tal, vocês não querem fazer uma matéria pra revista e tal? Falei, que legal, né? Caramba, eu pensei, vou fazer uma matéria aqui, vou divulgar lá, né? Consultório e tal, Pamela Magalhães vai bombar. Falei, agora o pessoal vai vir na minha clínica. Gente, foi uma nota, pensa, dividi sei lá quantas vezes, não tinha dinheiro pra nada. Fui lá, fiz a matéria, tá? Na revista do negócio. Pensa, não veio uma alma, não veio um ser humano. Eu fiz uma matéria, obviamente, que era do tema que eu dominava na época, que era transtornos alimentares. Falei um pouco sobre anorexia, bulimia, falei dos transtornos de compulsão alimentar e tal. E ficou linda a matéria, cá entre nós, mas não veio um ser humano, né? Fiquei chateada pra caramba, eu pagando as parcelas lá no negócio, a revista nem mais tinha publicado nada, não veio nada daquilo, e eu lá persistente. E durante muito tempo ficava assim, um gato pingado, uma coisa ou outra. Com o tempo, uma das minhas sócias,
eu sacando, eu observando, eu lá com o meu blog, fazendo meus comentários fantasmas, escrevendo meus textos e tal. Aí, a minha sócia atendia planos, né? E eu via que ela não atendia algumas pessoas. Eu falei assim, escuta, eu vi lá você... Eu ficava lá mofando no consultório, né, minha gente? Não tinha paciente e tal, começo de formado. Só quem está aqui e viveu sabe como é, difícil pra burro. Aí tô lá, né, sem fazer nada, contando meus botões, fazendo os meus textos, desesperada, que não ganhava nada, meu Deus, não funciona, não dá certo, vou mudar de profissão. Pensei em tudo, gente, pensei em abrir clínica de estética, pensei em, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu era, há 15 anos atrás, né, bonitinha, magrinha, eu falei, nossa, vou virar modelo, sei lá, vou fazer alguma coisa, porque eu não conseguia ganhar dinheiro com nada. E eu lá, né, falava, não, isso são ideias que vinha, iam embora, e eu queria psicologia. Aí vi lá a minha sócia falando lá com o paciente, e eu via que ela descartava uns casos, sabe? Ela descartava. Eu falei assim, escuta, eu vejo que você descarta uns casos, por que você não pega esses casos? Ah, eu não pego esses casos porque estão com problema no plano, o plano não tá cobrindo, ou então são casos muito complexos, não tá dando pra atender, não teve empatia. Aí eu sentei um dia com ela, falei assim, escuta, vamos fazer um combinado? Você me passa todos os pacientes que você descartar, que o plano não puder cobrir, qualquer coisa do tipo, diga que eu atendo. Olha a prepotência da garota. Eu falei, não. Aí ela olhou pra mim, tem certeza? Eu falei, não, sim. Ela falou assim, mas escuta, eles não pagam. Eu falei, não tem problema, eu quero aprender, eu quero que você passe pra mim. Gente, pensa na pessoa atendendo o que era mais trash na área, as coisas mais difíceis, mais cabeludas, mais complicadas, desesperada, minha supervisora, suando a camisa comigo, e eu lá. O paciente não tinha condição nenhuma. Aí, gente, eu fazia umas coisas muito engraçadas. O paciente não podia pagar nada, né? Porque tava numa fase difícil, não tinha grana e tal. Eu falava assim, como que você pode pagar essa terapia? Ah, não tenho dinheiro e tal. Eu falei, não, alguma coisa você pode. Bom, gente, me pagavam com vaso de violeta, saco de bala, porque eu sempre tive bala no consultório. Então tinha aquela que me dava um saco de bala. Se não trouxesse um saco de bala por mês, eu não atendia. Tinha aquela que me pagava R$5. Tinha aquela que me pagava como eu falei, um vaso de violeta. Tinha quem me pagava com chocolate. Ah, eu tinha um que era muito engraçado. Ele me pagava com jornal, porque eu precisava de jornal velho. As coisas que eu tô contando. Jornal velho pra minha cachorra fazer xixi, né? Aí eu falava assim, você me traz os jornais velhos, porque... E assim, gente, pensa uma coisa, eu era rígida. Se não me trouxesse o jornal velho, se não me trouxesse o saco de bala, se não me trouxesse a violeta, eu não atendia. Eu falava assim, se você não arcar com o nosso combinado, eu não vou te atender. Bom, gente, o resultado foi que eu comecei a preencher, tá? Comecei a preencher os meus horários. Tudo bem que os pagamentos eram os mais engraçados, virou até tiração de sarro. A secretária do consultório, ela ria, ela falava assim, meu Deus, Pamela, mas você paga pra trabalhar, como que você vai fazer com essa história da Violeta? Gente, eu fico até emocionada de contar pra vocês, de verdade mesmo. Porque se voltasse, eu faria igual, sabia? Porque, sei lá, é muito louco isso, né? E assim, as pessoas às vezes pensam assim, você é filha de médico, né? Sua vida foi facilitada. Muito pelo contrário, porque como filha de médico, meu pai tirava o maior sarro, sabe? Escolheu psicologia, você é tão inteligente, você vai passar fome e tal, porque eu sempre fui muito aplicada. Assim, nunca fui CDF de ter... Não, é mentira, não fui aplicada não. Eu fiquei aplicada depois, tá? Quando eu fiz especializações e tal. Na faculdade, nada, conversava pra caramba, era da turma do fundão, era amiga de todo mundo, mas eu era... Quem estudou comigo aqui sabe. Eu sempre fui amiga de todo mundo, mas eu era a turma do fundão. Conversava na aula, atrapalhava, enfim, né? Mas eu sempre fui muito boa aluna, no sentido de boas notas. Eu tinha muita facilidade. Então... fiquei emocionada. Pera, deixa eu recuperar. Mas eu lembro como era difícil essa história do meu pai falar assim, e aí, né, quantos vasos de violeta você ganhou esse mês e tal. Mas como eu disse, eu faria igual,
Sabe por quê? Porque isso me deu uma determinação e um aprendizado absurdo. Porque, ok, eu não ganhava dinheiro, mas eu ganhava muita experiência. É isso que eu quero passar pra vocês. Eu vejo as pessoas, as novatas, os novatos hoje, muito ambiciosos, pensando no dinheiro, no dinheiro. Ah, eu quero escolher o estágio pelo dinheiro. Ah, eu não atendo por isso, não atendo por aquilo. Tenha mais humildade, porque é na humildade que a gente cresce. A gente tem que lembrar que a gente está começando. Nós somos páginas ali purinhas, empíricas, com muito pouco conteúdo, pra gente a querer ganhar muito, pra gente a querer muito retorno. O retorno agora vai ser no aprendizado, sabe? Na capacidade de compreender, de suportar. As pessoas querem muitos pacientes, mas as pessoas não se questionam o quanto elas suportam ouvir tudo aquilo, qual o respaldo que elas têm aqui para absorver todo aquele conteúdo. Minha gente, não é fácil escutar as questões do outro se nós não damos conta dos nossos próprios problemas, quem dirá conseguir ouvir os dos outros. Então, é uma fase que tudo é muito engraçado. Eu acho que a vida ela é muito justa, tá? Eu acho que aquela fase das balinhas, como eu contei do jornal, das violetas, que era a forma que os pacientes me pagavam, era aquilo que eu tava aguentando naquele momento, né? Eu acho que eu nem aguentaria ganhar muito, porque eu tava tentando me preencher, sabe? Tentando conhecer um pouco mais disso, perceber os meus limites, o que eu aguento, o quanto eu me respeito, aonde aqueles pacientes me tocam, o que eu precisava desenvolver mais, o que era mais importante pra mim, o que eu gostava, super crua, né? Bom, aí eis que resolvo fazer uma especialização hospitalar, porque cheguei à conclusão, depois de tudo isso, que seria muito importante eu ter mais experiência. E tempo não me faltava, né, minha gente? Porque eu tinha pouco paciente. Eu tinha esses pacientes aí que me pagavam com violeta, jornal, chocolate, bala. Mas, ó, você que tá começando, vai nessa que é boa, tá? Use criatividade. Tô tentando lembrar mais alguma coisa. Ai, lembrei de uma ótima. De uma paciente. Gente, vocês vão achar muito engraçado. Ela fazia cocada. Pensa, ela vendia cocada na feira. O pai era feirante, eles vendiam cocada. Ela me pagava com a cocada. Eu vou te contar. Tinha meses que ela faltava, não vinha. E ela não me pagava cocada. Pensa, era super sério o negócio, sabe? Era uma cocada boa por sessão que ela vinha. E aí ela levava as cocadas. Eu amava aquelas cocadas. Eram as cocadas recheadas, maravilhosas. Até hoje eu tenho contato com essa mulher. Hoje ela tá bem mais velha. E outro dia não, acho que foi ano passado, ela entrou em contato comigo pelos veículos que eu tenho, né, de comunicação. E ela me trouxe uma cocada com uma carta contando da vida dela, das mudanças, né, do oral. Ela falou, ai, Pamela, tenho tanto orgulho de ter sido atendida por você, né, naquela fase que você aceitava eu pagar com cocada. Ai, gente, eu choro porque sei lá, é muito louco isso, né? Fora as coisas que acontecem no começo, né? Porque como no começo a gente não tem muito preparo, e as gafes de tudo que você possa imaginar, né? Meu consultório era uma casa e eu ainda meninota, tal, então eu chegava, por exemplo, paciente cedo, esqueci a chave, aí você tem que improvisar. Atendia paciente na padaria, né? Até uma vez eu não podia falar, não tenho chave. Eu falava assim, olha, hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Vou te atender no parque. Aí ia lá eu caminhando no parque atendendo o paciente. Fiz de tudo que vocês possam imaginar. Nessa época com mais disponibilidade e que a gente aceita tudo, não fica escolhendo, ia atender paciente na casa dele, fazia tanta coisa, tudo pra acreditar nessa profissão, tudo pra entrar um pouco mais nesse universo e entender que esse era o meu lugar. Mas confesso pra vocês que em muitos momentos eu tô contando um lado assim engraçado e tal, mas pensem, foi muito difícil, porque chega uma hora que você se questiona, que você fala, ah, meu Deus, acho que eu não consigo, não é pra mim, nunca vou conseguir ter condição, nunca vou conseguir ganhar dinheiro com isso, vou ter que fazer outra coisa. Pensei isso diversas e diversas vezes, tá? Diversas vezes. A única coisa é que eu não desisti, mas eu pensei muitas vezes, falei assim, meu Deus, não adianta, eu não consigo, não sei cobrar, como que eu vou viver com cocada, jornal, violeta, ninguém me paga, era um outro que me pagava, era super difícil, enfim. Começo foi muito árduo de verdade. Bom, aí eu resolvi fazer uma outra especialização. Eu tinha transtornos alimentares, falei assim, bom, vou trabalhar no hospital, como eu dizia a vocês.
Meu pai na época dizia que eu teria mais experiência, que seria bom, eu tinha tempo, prestei um concurso e entrei no Hospital do Coração. Eram seis vagas, consegui entrar e fiquei lá, fiz a minha especialização lá, atuei lá como psicólogo hospitalar, foi maravilhoso. Gente, até hoje, isso faz muitos anos, eu atendo gente de lá, né? Eu atendo gente da família que eu atendia de lá. Foi um trabalho lindo. Quem não trabalha com psicologia hospitalar e gosta de clínica, gente, eu tive muito preconceito lá atrás, falava, ai, não quero, não gosto de hospital, ai, que horror. E até, se vocês me permitem contar uma intimidade, eu tinha muito medo, sabe, de lidar com os doentes, de entrar em contato com a doença. Era uma coisa tão distante pra mim, ao mesmo tempo me dava tanto medo. E eu lá dedicada, me envolvendo. A gente fazia assim, nós éramos 6, né, que nem aquela novelinha. E aí, nós ficávamos acho que era 2 meses e pouco em cada setor. Então tinha PS, tinha UTI, tinha maternidade, tinha o 5º andar, que era o andar da onco, era tudo dividido, né? O que eu driblava para não cair no 5º andar da onco, só Deus pra te contar. Eu tinha um medo, gente, de trabalhar com os pacientes oncológicos, mas um medo, ai meu Deus, que aflição, eu não quero, babá. Bom, driblei daqui e dali, assim, praticamente uma Neymarzinha, assim, sabe? Driblando tudo que eu podia pra não atender. E fui sair do hospital driblando tudo e não entrei na onco. Alguns anos depois, meu pai teve câncer, né? E eu tive que entrar em contato direto com esse universo oncológico e é engraçado porque pensei no quanto eu evitei e a vida vai lá e esfrega na nossa cara, né? A gente evita algumas coisas, a vida vai lá e esfrega na nossa cara e me obrigou a entrar em contato direto com isso, com a pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então foi muito difícil. Hospital é uma experiência incrível, você tem uma possibilidade de entrar em contato com tudo que é tipo de paciente. Aprendi a fazer um atendimento breve, porque no hospital a gente nunca sabe quanto tempo um paciente vai ficar internado. Então, você tem desde internações do paciente crônico, que vai ficar internado mais tempo, como você tem o paciente internado para uma intervenção, para uma cirurgia pontual e tal. Mas é uma vivência, gente, é uma sensação, é um trabalho. Então, para você entrar em contato com as limitações, com tudo que é paciente, neurótico, ansioso, com transtornos, com outras comorbidades. Então é um arsenal, é um cardápio de aprendizado, tá? Isso aumenta o seu repertório. Se você tá pensando nisso, faça, se esforce. É uma escola. Muito do que eu sou hoje devo ao hospital, foram muitos anos de hospital. Eu acho que é um aprendizado incrível. Fiz também nesse tempo outros bicos em outros hospitais, né, que ampliaram o meu conhecimento. Fiz também psicologia na maternidade no Hospital São Luís. Hoje a gente tem o Centro de Estudos no Hospital São Luís com cursos. Acho que eu fui a primeira turma, se bobear, né, desse curso de psicologia na maternidade, que foi incrível saber lidar com as gestantes, com as parturientes, pessoas tentando engravidar, crianças com más formações, como entender todas essas peculiaridades. Gente, assim, um arsenal. E tudo isso porque eu queria dar um gás na clínica, tá? Tudo isso porque eu queria que a minha clínica andasse, eu queria que a minha clínica criasse perninhas ali, que a minha clínica andasse. E, paralelamente, com aquilo que eu falei pra vocês no começo, com os meus contatos com os médicos. E, gente, pensa numa pessoa persistente. Aliás, uma coisa que eu falo pra você que tá na área, que tá começando, já tá formado um tempo, ou então parou, teve filho, tá voltando, seja persistente. A persistência, ela pode ser muito recompensadora. Muito! Quando você acredita onde você quer chegar, o universo acaba sendo obrigado a se convencer disso. Eu acreditava onde eu queria chegar. Sim, talvez prepotente, fui chamada de prepotente por muitas pessoas, mas eu acho que se eu não tivesse um pouco de prepotência, eu nunca teria realmente pegado ali o meu sonho com unhas e dentes e falado, eu chego lá, sabe? Dado a cara na porta, ligado para as pessoas, pedido, olha, eu quero fazer parceria com você, olha, eu quero entrar aí, eu quero fazer isso, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Bom, saindo do hospital, eu senti uma necessidade muito grande de ter um pouco mais de consistência teórica.
E eu vim do Mackenzie, e o Mackenzie tem uma abordagem bastante psicanalítica. Aí eu falei, bom, então, já que eu vim do Mackenzie, e o Mackenzie é muito forte na psicanálise, eu acho que seria interessante eu pegar uma abordagem mais quente, parecida comigo, eu sou muito afetiva. E pensei em um Winnicott. A minha supervisora, né, que foi minha primeira supervisora, Aparecida Malandrini, ela era winnicottiana e ela falava, Pamela, você é um poço de afeto, você tem que estudar o Winnicott. E aí eu falei, bom, vou estudar o Winnicott. Aí peguei a minha amiga que estudava, hoje minha sócia, no passado só minha amiga querida. Hoje minha sócia maravilhosa, especialista mestre em clínica infantil, a Flávia Ianzini Carnielli. Flá, se você for assistir esse vídeo depois, beijo e gratidão por toda a parceria, companhia, amor, amizade de sempre. A Flá pegou, né, peguei a Flá junto e falamos assim, Flavinha, vamos fazer essa pós? E entramos nesse curso de psicodinâmica winnicottiana, que me deu uma bagagem teórica muito legal. Depois disso, meus queridos, a minha vida ela foi ficando mais encorpada, as coisas começaram a responder mais, né? O meu blog lá, que eu escrevi os textos e eu mesma comentava, começaram a aparecer outros comentários, as coisas começaram a crescer. Aí vou contar pra vocês a parte mais interessante, que eu nem toquei ainda. Muitos de vocês me conhecem pelos programas de televisão que eu participo, né? Vocês conhecem? Me escrevam aqui se vocês já viram alguma coisa que eu fiz. Eu tenho um quadro no programa Tribuna Independente, que tem ao vivo pela Rede Vida toda quinta-feira. Eu tenho um quadro no programa Mulheres da Gazeta, que eu faço às sextas-feiras. Tenho várias participações em tudo que vocês possam imaginar. Domingo Espetacular, Band, já escrevi para quase todas as revistas e fico muito feliz por isso. E por que tudo isso aconteceu? Da onde isso saiu? Vou contar para vocês. As pessoas me perguntam, eu vou contar. Bom, gente, vamos lá. Eu tinha esse blog que eu contei pra vocês, né? Tá, escrevi os meus textos e papapá. Aí, um dia, entro na minha conta do Yahoo. Na época, a gente ainda tinha poucos provedores. Aí tinha o UOL, tinha Yahoo, esses daí. Aí eu entrei lá no Yahoo pra entrar no meu e-mail e tinha lá um texto de uma pessoa. Eu li o texto era sobre um tema que eu adoro, que vocês também gostam muito, que é amor próprio. Aí eu olhei lá o tema de amor próprio, achei super legal, gostei do texto, peguei e escrevi embaixo um baita comentário. Óbvio que eu estava querendo vender o meu peixe, não estou mentindo, não ser hipócrita. Fiz lá o comentário caprichado, né? E no final eu coloquei, parabéns pelo seu texto, sou uma colega, meu nome é Pamela Magalhães, sou psicóloga como você, aqui está o meu blog, se você se interessar pelo meu material, estou à disposição, né? Ó que linda, fiz lá minha propagandinha indireta, né? Fiz, minha gente, como eu fazia sempre, porque cara de pau está aqui. Tenha cara de pau. Eu acho que quanto mais a gente se despir dessa coisa de ai, vou levar um não, ai, não vai dar certo, ai, que vergonha, ai, meu Deus, ai, se alguém, dane-se. Tá? Dane-se, faça você, dá a cara mesmo, porque de um monte de não que você leva, quem sabe um talvez, e era isso que eu me agarrava. Não tenho nada a perder, fui lá, fiz o textão, falei, sou Pamela Magalhães, fiz, beleza, pus meu blog. Gente, e não tinha nenhuma fotinho lá pra eu pagar de gatinha, nada, tá? Era só o meu blogzão lá, com os textos, tudo certo. Bom, a pessoa foi lá, escreveu no meu blog elogiando o meu texto, dizendo assim, nossa, que texto legal, caramba, que bacana que você escreve, pô, gostei muito, tá legal. Aí eu peguei, vi, nem acreditei, né, falei, meu Deus, ouviram minhas preces, alguém me viu, que lindo, alguém me viu, né, porque quando você coloca a sua verdade, acredite, alguém vai te ver, tá, você que tá aí, que não está reclamando, que não está sentada, reclamando do mundo, falando pra mãe e pro pai que é infeliz, que nada dá certo, que não tem um dinheiro, que não pra você, mas pra você que acredita, pra você que sabe que tem a sua verdade, sabe a que veio e tá ali todo dia rezando e falando assim, vai acontecer, o sol vai brilhar pra mim, irá, tá bom? Tá ouvindo? Eu estou te contando que irá. Bom, aí
eu vi aquilo mais que depressa, elogiei, fiquei super contente, falei assim, nossa, poxa, obrigada, tal, vamos trocar figurinha? E na época não tinha essas coisas, tinha e-mail, pus o meu e-mail lá e falei assim, olha, eu sempre vou então te mandar os meus textos pra ver se você gosta, babá, te dou ideias pros seus textos da coluna, barará, e comecei a fazer. Legal. Gente, isso foram meses, tá? Eu fazia os textos e mandava, bibibi e tal, beleza. Certo dia, sem mais nem menos, essa pessoa vira pra mim, isso faz exatos 8 anos atrás, 8, um pouquinho mais que 8, 8 ou 9, acho que 8 ou 9. Essa pessoa vira pra mim e escreve e fala assim, olha, não sei se você vai me achar muito louco, nem te conheço, não sei se você funciona com a câmera, não sei se você tem vergonha, não sei como que é, mas eu tenho um quadro que eu participo na Gazeta, no Conselheiro Sentimental do Ronivon. E se você, de repente, não se incomodar, a pessoa que fazia par comigo tá doente, não vai participar e eu quero muito ir, eu preciso de uma parceira. Gente, pensa na pessoa aqui. Eu assim, né? Foi uma mistura de medo, aflição, meu Deus, não tenho a menor experiência, o que eu vou fazer? Caramba, e agora? Não sei falar, nunca falei, blá, 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 tá. Eu viro e escrevo assim. Olha o que eu escrevo. Eu falei, olha, não sei se vai adiantar, mas escrever eu sei, eu falo direitinho, acho que eu tenho uma boa aparência e eu fiz teatro minha vida inteira. O que é verdade, tá? Fiz teatro minha vida inteira. Eu falei, eu fiz teatro minha vida inteira. Aí a pessoa fala assim, ah, tá bom. Então, você acha que você consegue? É tranquilo, tal, a gente vai falar de relacionamento? Gente, eu fui. Pensa na pessoa. Não, e pra ir, vou contar pra vocês como eu fui. Óculos, cabelo preso, meu Deus, eu me achava super, né? Isso há 9 anos atrás, eu falei assim, eu já tenho cara de menina, vão achar que eu tenho 18 anos, né? O que eu faço? Meu Deus, não vou passar credibilidade nenhuma, caramba, barará. Fui. Minha voz não saía, o Ronivon falava comigo, minha voz assim, falando baixo. Aí comecei a falar, começou a acontecer, e aí no final o diretor, era o Márcio, na época, o Márcio desce, é Márcio Tavolari, acho, o Márcio desce no final e fala assim, adorei você, a partir de agora você vem. Gente, comecei a ir mensalmente no Rony. Comecei a ir, e nisso, quando a televisão entra, outras coisas começaram a ir, começaram revistas me convidar, comecei a participar de várias coisas, as coisas começaram a crescer, até que isso foi quando eu fiquei fazendo isso, aí fui parar na HIT, fazia na HIT também, comecei a fazer pra rádio, começou a crescer, aí se passaram uns 3 anos assim, até o dia que o Dalcides, que é da Rede Vida, me chama e fala assim, eu quero que você participe na Rede Vida. Eu já estava participando da Rede Vida, mas ele falou assim, Pamela, eu quero que agora você fique aqui e que você tenha o seu dia. Falei, como assim? Você vai ter o seu dia fixo aqui. Gente, aí eu fiquei fixa na Rede Vida, não pude mais ir no Rony, porque era no mesmo dia, na época. E aí eu fiquei fixa na Rede Vida, e aí as coisas começaram a acontecer, começaram a crescer, e foi uma coisa maravilhosa. Eu agradeço até hoje, porque a repercussão, quando você consegue colocar mesmo a cara, que as pessoas começam a te conhecer, que você começa a passar essa informação, você começa também a ter mais autoconfiança, e isso vai virando assim uma enxurrada, né? As coisas vão acontecendo. Paralelamente a isso, a clínica começou a rolar. O que eu fiz? Ainda era muito difícil, não era fácil, né? Os pacientes vinham muito mais do que antes, mas também não era fácil. O que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso ter convênio. Eu preciso ter convênio, porque o que eu vou fazer? Vocês acham que é fácil ter convênio? Alguém aqui já tentou ter convênio? Gente, é osso. Pensa numa coisa difícil, é ter convênio na clínica. É muito difícil. Falei, bom, o que precisa fazer? Eu já tinha um tempo suficiente de clínica, tinha um lugar legal, mais ou menos, era uma casa, mas fui arrumando tudo que tinha que fazer, arrumei piso, arrumei lá, porque tinha que ter, sei lá o que, da vigilância sanitária, fiz tudo que você... Bruna sabe, burocracia absurda, comecei a fazer tudo aquilo que tinha, como mandar o figurino, e aí, eis que a luta continua. Vocês acham que o quê? Não, é luta. Gente, obviamente que eu fiz o caminho primeiro normal, que é tentar, tal, e você recebe o não, né? Não temos, não cabe, estamos saturados, biriri, barará, barará. Ai, meu Deus. Bom,
O que eu busquei desses convênios? Fiz tudo que vocês possam imaginar. Ia na porta do convênio, ficava sentada lá, ficava esperando, descobri o nome da pessoa, aí descobri que tinha LinkedIn, descobri o nome do coordenador, quem era o responsável pelo credenciamento, mandava mensagem, só voltava eu ir na casa do cara, bater e falar: oi, tudo bem, eu quero ser credenciada. Bom, apelei para todos os lados que vocês possam imaginar e consegui. Não consegui porque eu sou bonitinha. Não consegui porque eu sou sortuda. Eu consegui porque eu sou, desculpa o termo, pentelha mesmo. Fui atrás, bati na porta persistente. O não pra mim não era o limite. Não era o limite. Eu acreditava. Eu tinha que conseguir. Eu ia vencer pelo cansaço e eu venci. Fui descobrindo amigo do amigo. Quem conhece alguém. Você tem uma empresa. Descobri que pessoas que tinham aí, vai a dica, tá? Algumas empresas, elas são conveniadas ao convênio, é ótimo, mas enfim, elas têm muitos funcionários e elas fazem algumas negociações com alguns convênios para que esses convênios, enfim, forneçam ali para os seus funcionários. Gente, quando eu descobria quem era dali, que empresa era, pegava o contato, olha, eu sou amiga do ciclano, do fulano, eu vou lá, fiz tudo, cavava reunião, cavava encontro, levava bolo, não me tratavam bem, era não, e eu voltava, olha, volta depois, eu voltava. Não era nada fácil, tá? Foi tudo muito suado, mas graças a Deus hoje eu atendo muitos convênios no meu consultório. Eu não atendo mais o convênio, né? É muito difícil, só os pacientes que eu já atendia, mas a minha clínica hoje atende há muito tempo já e é maravilhoso, porque isso foi uma conquista super importante. E o que eu falo, a minha dica, né? E a minha vontade tá aqui é contar pra vocês que a gente tem que sempre lutar. A gente tem que sempre acreditar que a gente vai conseguir. A gente sempre tem que ter o foco, determinar e não olhar para o lado, não ter dó de si mesmo. E o que eu tenho que fazer? Projeta a sua camisa, escreve texto, joga no mundo, seja a sua verdade. Não fica copiando ninguém, se inspire nas pessoas, siga o que faz sentido para você. Como eu comecei a participar muito desses programas de televisão, falando, né? Eu fazia muitos programas de televisão falando sobre relacionamento, eu precisava me especializar nessa área, porque embora eu já fosse especialista clínica em outras áreas, eu não era especialista em relacionamento, e eu tava, de alguma forma, falando de relacionamento, né? O próprio Rony falou pra mim: escuta, mas e aí? E essa formação? Bom, nesse caminho, eu fiz 3 anos de formação no Instituto de Sistemas Humanos aqui de São Paulo. Tem Sorocaba também, para quem for de Sorocaba, que foi assim, gente... Eu quase tô passando meu horário aqui, mas enfim, tô empolgada falando com vocês. Foi uma coisa maravilhosa. Pensa num curso, assim, que lava a alma. Sabe, um curso esquisito mesmo, porque eu tava lá porque eu queria o título, eu tava lá porque eu queria aprender mais recurso para trabalhar com casal e família, e no final eu aprendi que o instrumento mais importante é esse aqui, ó. É a pessoa do terapeuta, são as nossas vivências, é o reconciliar com a nossa própria história, é o compreender de cada lacuna aqui dentro, é o reencontro consigo mesmo, é aceitar-se, reconhecer limites, enaltecer virtude, compreender o incompreensível, se aliar com a própria família, entender a hereditariedade de tantas coisas, as nossas lealdades invisíveis, aquilo que a gente carrega, as nossas expectativas frustradas, os nossos traumas, os nossos receios, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas dores, os nossos desamores. E quando a gente entende tudo isso, quando a gente se familiariza consigo mesmo, quando a gente faz as pazes com a nossa história, é quando a gente consegue reconhecer as nossas ferramentas. Aquelas que estão um pouco enferrujadas, aquelas que a gente desconhece, aquelas que a gente jamais imaginou que faria uso. E é quando a gente se acha tão problemático e quando a gente acha, meu Deus, mas eu não tenho essa capacidade, que a gente percebe que muito do que existe aqui dentro pode ser usado ao nosso favor. E nessa hora, a gente consegue se tornar uma pessoa, né, terapeuta, muito mais apta para a nossa profissão. Então, acho que a minha história profissional é um pouco essa,
Por isso que eu quis dividir muito, muito com vocês, para que vocês não desistam e entendam que o sucesso tá no acreditar em si mesmo, não desistir, entender aonde você quer chegar, porque se você não souber o lugar que você quer chegar, você desvia. Qualquer coisa te breca, qualquer obstáculo te para, qualquer coisa que te falam te influencia, qualquer elemento ali, qualquer crítica te joga para trás. Tudo vai ser um balde de água fria. Mas quando você sabe aonde você quer chegar, você vai encontrando recursos para te fortalecer nessa trajetória, nessa caminhada, fazendo com que você fique muito mais focado nisso. Que você entenda que por mais que, nossa, eu tô aqui há tantos anos e não tô ainda ganhando o que eu quero, não tenho o saldo que eu gostaria, mas você tá aprendendo demais. E esse aprendizado é fundamental, indispensável. Essa é a sua história, esse é o seu caminho. E o que te faz o bom profissional são as suas vivências. Cada calo que você tem, cada cicatriz que você adquiriu, cada não que você recebeu, sabe? Cada tapa na cara que você leva, tudo isso vai te fortalecer, tudo isso vai contar muito mais sobre si mesmo, te deixa mais, familiarizado com a sua capacidade. É quando a gente tenta que a gente percebe se a gente consegue ou não, ou o que a gente precisa melhorar para tentar de novo. Eu adoro essa história de tentar de novo. Eu acho tão importante. Eu lembro de ter tentado trabalhar no São Luís. Eu tinha tudo para trabalhar lá, sabe? Eu lembro que eu tinha feito o curso que precisava para trabalhar, eu tinha estudado, eu tinha ido super bem na dinâmica. Aí eu cheguei lá no São Luís, não passei. Fiquei arrasada, desolada. Falei, meu Deus, por que eu não consegui trabalhar no São Luís, né? Nessa época que eu tava muito na psicologia hospitalar. Aí eu cheguei lá e falei, não, eu quero saber. Fiquei com aquilo na cabeça. Por quê? Porque, pô, fui bem na prova, fui bem ali, fui bem acolá. O que será que aconteceu? Falei, quer saber? Vou lá. Peguei meu carrinho, fui lá no São Luís, cheguei lá pra mulher que tinha feito, entrei lá, eu lembro até hoje, ela tava numa sala, aí eu entrei lá e falei, oi, tudo bem, fulana? Eu sou a Pamela, fiz tudo que tinha, fiz a prova, fiz o curso pré-requisito pra trabalhar aqui, queria saber o que aconteceu, né? Por que eu não fui escolhida? Por que vocês não me aceitaram? Ela olhou bem pra minha cara e disse assim, não rolou uma certa simpatia entre nós. Eu parei assim, pasmei, né? Fiquei meio, como diz uma paciente minha, passada. Fiquei passada, fiquei assim, né? Aquela coisa, Falei, você não foi com a minha cara. Ela falou, desculpa, não rolou um encontro entre a gente, não rolou uma simpatia. Gente, ela tinha toda a razão. Tem lugar que não é pra gente. Não rolou simpatia, não rolou um encontro, não bateu, não era, E é isso, né? Tem hora que você vai receber não e você tem todas as capacidades, mas a pessoa não vai com a tua cara. Pensa. Você conta com isso? Não, né? Você fala, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser isso. Eu achava que eu tava ótima, mas a mulher não foi com a minha cara, sei lá. Vai ver que ela não gostava de gente alta. Vai ver que ela achava que eu ria demais, achava que eu falava demais. Provavelmente essa opção, falava demais, eu falo muito mesmo. Então, gente, tudo isso pra dizer pra vocês que a minha história não é a sua história, mas é algo que pode te inspirar. As coisas não são fáceis. E você quer saber? Eu acho que as coisas que não são fáceis são as mais gostosas, porque a gente aprende muito. Aquilo que é muito fácil a gente costuma não valorizar. E aquilo que a gente, sua camisa, se esforça, aquilo fica pra sempre. Eu não acho que é a conquista que nos satisfaz, mas é a trajetória, é o caminho pra ela que nos constrói. Não fica triste com os nãos que você recebe. Não fica chateado se você não tem paciente. Não fica mal se você tá na carreira de psicologia e as coisas não estão acontecendo do jeito que você sonha, do jeito que você construiu suas expectativas. É só uma questão de tempo. Tudo vai acontecer no tempo certo. O segredo é você não desanimar. O segredo é você não desistir. Busca a tua verdade. Hoje a gente está numa fase incrível, que a gente tem essas redes sociais como facilitadoras, que elas podem nos ajudar muito. Instagram, Facebook. Olha, eu tenho hoje no Facebook, a minha página no Facebook, para quem não conhece, é Pamela Magalhães Psicóloga. Minha página no Facebook, eu tenho quase 80 mil pessoas. Sabe quando eu imaginei que eu teria 1000 pessoas me acompanhando? Eu era aquela que fazia um blog e comentava no próprio blog porque não tinha quórum nenhum.
Entende? Era aquela que meu namorado dava risada, que era ridículo eu fazer comentário no meu próprio blog. Você vê? E as coisas vão acontecendo porque eu acreditei. Sabe o que eu comentava? Eu comentava com os pseudônimos lá no meu blog, porque eu tinha certeza que um dia alguém ia olhar aquilo e ia falar assim, caramba, seus textos são legais. E eu vou seguir, eu vou curtir, eu vou comentar. E hoje eu faço os textos e eu tenho lá os comentários que eu não consigo nem dar conta de responder. Eu não tô contando isso para tirar vantagem, dizer que eu sou o máximo de jeito nenhum, eu nem acho isso, tá? Eu tô contando isso para te inspirar e para te estimular a fazer as suas coisas. Escreva seus textos, sue a camisa, estude, seja empreendedor na tua área. Não fique enclausurado em casa, fechado, reclamando. Leia livros, mas também seja a vida. Não pense só em ganhar dinheiro, pense em ser, faça. As coisas acontecem para quem acontece. Esteja na vida, ajude as pessoas, descubra a sua intenção. Do que você gosta? Você gosta de atender criança? Você gosta de atender casais, famílias? Você gosta de hospital? Você gosta de psicologia jurídica, comunitária, organizacional? Você gosta de RH? Você gosta de fazer treinamento? Você quer ser headhunter? Seja o que for, seja você. Não desista. Você quer trabalhar num CAPS? Você quer trabalhar numa clínica psiquiátrica? Seja aquilo que te impulsiona. Acorde todo dia e diga, alguma coisa farei por mim, para minha carreira. Não se preocupe com os números. Não fique preso ali na sensação de ai meu Deus, não acontece. Não paralise. Não se renda ao sistema limítrofe. Surpreenda-se. Teime. Vai atrás. Bate na porta. Tenha cara de pau. Não se preocupe com as duchas de água fria e com um monte de não que você vai levar, porque você leva mesmo. Eu levei. O sucesso não é para os fracos. O sucesso é para quem acredita. Sucesso não é ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. Sucesso é ser você, no máximo de si. É ter a liberdade, o desprendimento de saber que muita gente vai adorar o que você faz e vai concordar com aquilo que você pensa a respeito de si, e muita gente não vai gostar. Não vai gostar porque não concorda, não vai gostar porque inveja, não vai gostar porque acha que não tem nada a ver, não vai gostar porque nem gosta delas mesmas. Mas goste de você. Agora, você que tá aí, já começa a pensar o que você vai fazer por você amanhã, agora, nesse minuto, na hora que sair dessa live, tá? Mas acredite, tenha confiança, tenha simplicidade, não importa onde você esteja, que você esteja aqui ou que você esteja no topo, seja sempre você mesmo, a sua essência. Eu sou a mesma pessoa que comentava no meu blog lá no passado, que fazia meu caderno de versinhos com 9 anos. Eu sou a mesma pessoa que fazia brincadeira de fantoche atrás do sofá para os meus pais assistirem. Eu sou a mesma pessoa que acredita na minha ousadia, na minha criatividade, na minha sensibilidade, no meu interesse de compreender mais de todo mundo e de mim mesma. Seja você também essa mesma pessoa. Não se despersonalize. Não queira ser que nem o irmão que ganha dinheiro em medicina ou que nem o primo que acabou de conseguir um título absurdo em direito. Seja o que te entusiasma. Seja o que te toca. Se você gosta de ler livros, se você gosta de assistir séries, se você gosta de destrinchar filmes e essa é a sua verdade, invista nela. Gaste muita energia naquilo que te estimula, porque isso é a vida, e a vida é muito curta e a gente não sabe até quando estará aqui. Então faz ela valer a pena. Invista naquilo que, faz teu coração bater mais forte. E o meu coração bate muito forte, tá batendo acelerado só de estar aqui contando pra vocês tudo isso e de imaginar que eu tô conseguindo dar uma estimulada, colocando um pouquinho de lenha na fogueira que tá aí dentro de você e que você acenda e brilhe muito, tá bom? Queridos, super obrigada. Viu? Obrigada, vou dar uma lida aqui, passei do meu horário, vou levar puxão de orelha, mas mesmo assim, prefiro, como eu disse, sou ousada mesmo, então não ia ser diferente aqui. Deixa eu voltar para dar uns beijos aqui, né, em quem me assistiu. Fernanda, Adriel, ai, a Aninha, adoro. A Ana vai fazer também, acho que amanhã. Vejam no cronograma aqui depois, Ana Luísa. Raquel, Elisete, Creciane, Camila, Dani... Bruna, beijo querida,
Lígia, Maíra, Lucila, Poliana, outra Bruna, Evelyn, Michele, Matheus, Isabeli, é isso? Poliana, Nanai, Sheila, Águida, Jaqueline, Claudiane, a Liginha querida, Gabriela, Daiane, Leia, Vera, Stephanie. Meus queridos, obrigada, muito bom estar aqui. Esse é o primeiro congresso do Mais Psicólogos. Tô dando essa aula de, né, falo aula porque tô aqui fazendo a live no congresso, vou chamar do quê, né? Essa aula de Seja Você, tá? Contando um pouco da minha experiência, desse esforço, né? Nessa carreira tão bonita que a gente tem e que vale cada suor, cada violetinha que eu ganhei, tá? Cada jornalzinho, cada saquinho de bala que eu ganhei dos pacientes para pagar o atendimento. Sou muito feliz, faria tudo de novo. Ah, lembrei. Tinha um paciente que me dava sonho de valsa. Eu adoro sonho de valsa e ouro branco, sabe aquele chocolate? Então eu falava que ele podia me pagar só com sonho de valsa ou com aquele ouro branco. E pensa o quê? Era certo o negócio. Gente, era uma criatividade para pagar a sessão com chocolate, bala, tudo que vocês possam, jornal, violeta, cocada. Só eu e as minhas criatividades aqui. Era muito legal demais. Bom, então vou indo porque tem mais lives por aqui. Essa semana inteira teremos lives maravilhosas. Não deixem de ver o cronograma na página Mais Psicólogos, esta aqui que vos fala. Vejam, assistam outras lives, se inspirem, aprendam, perguntem, pensem sobre o que eu falei, busquem aqui dentro o que desperta, o que faz com que vocês queiram existir, queiram viver, não desanimem, não deprimam, não fiquem chorando no quarto, não fiquem culpando o mundo, não fiquem revoltados, não protestem, usem essa energia para, corre atrás, vá em busca do seu sonho, não fique esperando nada cair do céu, faça parceria, faça curso, crie, invente. Faça que nem eu, faz lá o blog, comenta fingindo ser alguém, seja o que for. Acredite em você. Quando ninguém acreditar, você ainda vai estar lá acreditando. Eu pensava muito nisso. Quando alguém falava pra mim assim, você não quer fazer outra coisa? Você não quer entrar em sociedade comigo nisso, aquilo? Eu falava assim, não, gente, vai dar certo. Calma, é só uma questão de paciência. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, de tolerância, entender que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. E aproveitar, agradeço todo mundo que acreditou em mim, agradeço quem acredita em mim, obrigada para vocês que seguem meu trabalho. Então um beijo a todos, que vocês sejam excelentes psicólogos na área de vocês, para vocês que não são da área, que vocês exercitem o autoconhecimento e na área de vocês façam a mesma coisa, não desistam. Não tenho emprego, tô sem emprego. Busca, seja criativo, pense, fique bolando estratégias para que você consiga sair. Não fique ali estagnado, a estagnação não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Ela é pálida, ela é parada, ela é sem vida. E vida é movimento. Energia boa atrai energia boa. Acredite em você. Descubra-se. Veja o que pode ser enaltecido aqui dentro. Você precisa se alimentar, tá? Você precisa sempre acreditar em si mesmo. Queridos, beijo grande. Como eu disse, minha página no Face, Pamela Magalhães Psicóloga, meu Instagram, se você tem Instagram, siga-me se quiser, @psipamela, @psipamela. Delícia falar com vocês. Obrigado. Uma boa noite. Eu espero de verdade ter ajudado um pouquinho que seja cada um de vocês. Até mais.